É muita carne junta. É muita carne não, que não deve Noite, dar bom meus resultado, não. irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Boa noite. Todos, Carminha. Prazer pela Carminha. Eu e Carminha trabalhamos juntas no estudo do Muitos livro anos. dos médios, né? Coordenamos juntos o livro dos médios há muitos anos. Estamos Exatamente. juntos lá no CO e o livro dos médios. Bem, meus Isso. irmãos, nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, aqui em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, cidade de Petrópolis. Hoje, dia 2 de maio de 2024. E nesse horário, das 18h40, nós estudamos essa obra, ó, O Evangelho segundo o Espiritismo, sequencial, tá? Sequencial. Então, desde o iniciozinho, nós estamos atualmente no capítulo 3. Já estamos na segunda rodada, né? Capítulo 3, itens 13 a 15. Muito interessante esse capítulo 3, que vai tratar dos mundos de expiações e de provas, né? E hoje recebemos a nossa amiga Carmen Mota Guiar, trabalhadora do CIOS, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, que vem compartilhar conosco as suas reflexões a respeito desses itens do capítulo 3. Carmen, você vai fazer alguma apresentação? Não, eu primeiro quero agradecer, né, pelo convite, porque é sempre bom, né? A gente nos força a estudar cada vez mais, cada vez que somos convidados a fazer um estudo, um trabalho de reflexão mais profundo, que a gente lê, a gente estuda, mas quando a gente vai expor, a gente mergulha mais ainda, né, no assunto. Então, eu Com quero agradecer certeza, minha amiga. Eu, pelo convite, eu que agradeço tá? a gentileza em aceitar o nosso convite. Mas antes de Ah, iniciarmos aqui, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen Matos, tem que tomar cuidado, tem muita Carmen, para fazer a leitura do preparo e a prece. Depois eu passo a palavra para a Carmen Mota, e aí, Carmen, você tem até 7h30 para fazer as tá, suas reflexões, tá bom? Carmen tá. Matos, vamos lá, pode fazer a leitura do preparo e a prece. Boa noite a todos. E o preparo é desse livro aqui, que tem como título Nós. É de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a lição, aberta ao acaso, que não tem acaso, tem como título Conquista da Paz. E ele nos diz assim: procuras a paz, obterás semelhante bênção, não retendo excessos de recursos amoedados sem utilidade, não fugindo às obrigações com as quais te comprometeste, não cultivando rebeldia, menosprezando o trabalho que te sustenta, não mergulhando os próprios sentimentos em paixões desenfreadas, não com indiferença pelas necessidades e provações dos companheiros da caminhada humana, aos quais a própria vida te pede considerar e auxiliar. A paz virá ao teu encontro e residirá contigo, sempre que te mantenhas na consciência tranquila sobre os alicerces do teu próprio dever retamente cumprido. Então, amigos, aqui reunidos mais uma vez, só temos a agradecer à Casa de Francisco, que nos acolhe, que nos traz essa imensidão de conhecimentos para que nós conquistemos essa paz tão almejada por todos nós. E sabemos que essa paz é conquistada com o nosso esforço, com a nossa dedicação e com a nossa vontade. Então, Senhor, abençoe essa reunião pública de hoje, a nossa amiga Carmen, que com tanto carinho chegou aqui até nós, para que possa explicar para nós, nos ajudar à compreensão desse Evangelho de Jesus que tanto necessitamos saber cada vez mais. Abençoe a todos nós aqui presentes e só temos a agradecer. Graças a Deus.
Graças a Deus. Então, Carmen, a palavra está com você. Que Deus te Tá, abençoe e continue tá, em todos nós. tá ótimo. O capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. E quando nós lemos, né, esse capítulo, ele começa a falar de mundo de expiação e prova. Antes nós temos que ingressar no item 1, que é uma fala de Jesus, de João, no capítulo 14, item 1 a 3, ele registrou. E Jesus falou: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vou teria dito, pois me vou para vos preparar lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejas. João, capítulo 14, item 1 a 3. Então, Jesus, né, ele já falou para nós que nós não ficássemos com o nosso coração aflito, não se turbe, quer dizer, não fique aflito o seu coração, porque nós temos que crer, ter a certeza, né, de infinita misericórdia e amor, né, ele está na supervisão de tudo, né? Então ele fala: crede em Deus, crede também em mim. E hoje, nesses dias tão tumultuados, né, que nós estamos vivendo, tão estranhos, né? Eu digo que estamos vivendo épocas muito estranhas, coisas muito estranhas acontecendo, né? Aí nós temos ouvido muitas pessoas, né, familiares, né, pessoas conhecidas falando: mas a humanidade está perdida, está tudo perdido, está tudo errado, né? A humanidade, será que outro dia me perguntaram, será que Deus se equivocou? Será que realmente nós fomos criados para dar certo? Lógico que fomos, né? Então nós não podemos desacreditar, porque foi Jesus, essa fala é de Jesus. E quando Jesus fala para nós, ele fala a verdade, né? Às vezes, para nós, ainda está inatingível todo esse turbilhão, mas como estudando o Evangelho, estudando as falas de Jesus, a gente vê que faz parte vamos dizer, do projeto, né? Faz parte do projeto, neste momento, da nossa transição planetária, né? Da nossa mudança, né? Para um planeta melhor. E é que nem na casa da gente, quando a gente faz obra, o céu aí está em obra. Gente, está uma confusão. Pode pisar aqui, não pode pisar ali, pode ir aqui, não pode ir ali, está tudo cheio de pó, cheio de poeira, porque a casa está em obra. O nosso planeta está em obra. Então, tá tudo. A gente acha que está tudo fora do lugar, né? Por quê? Porque nós ainda temos que aguardar depois que tiver tudo arrumado, vai ficar tudo bonito, vai ficar tudo no jeito. Mas, por enquanto, nós estamos arrumando a casa, né? E o planeta Terra está passando por uma transformação, por uma obra, né? E aí, no item 2, no comentário de Allan Kardec sobre esta fala, né, que João registrou, ele fala que a casa do Pai é o universo, né? A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Então, nós também aprendemos, né, que cada um de nós vai estar, né, na morada correspondente ao quê? A nossa necessidade como espírito, né? Deus nos planta no jardim onde precisamos florescer. Então, nós estamos plantados no planeta Terra. Nós precisamos florescer, né? Florescer o quê? Nosso adiantamento moral.
né? Que é o que nos atrasa, que é o que nos atravanca o nosso progresso. Como diz os Espíritos, por que o progresso não se faz mais rápido? Que nós embaraçamos esse progresso. Como é que nós embaraçamos? Através das nossas atitudes ainda que não são corretas, que são em desacordo com a lei divina. Não, na questão do Livro dos Espíritos, na questão 55 da pluralidade dos mundos, capítulo 3 da criação, Kardec perguntou aos espíritos: são habitados todos os globos que se movem no espaço? Já que existem tantas moradas na casa do Pai, nós não estamos sós no universo? Então, Kardec perguntou isso. E o que os espíritos responderam? Sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. E continua, né? Nós não vamos aqui nos estender, mas depois é interessante que se vá na questão 55, né? Do capítulo 3 da criação. Então, Kardec perguntou isso, né? Então, quer dizer que nós, né, os globos são habitados, os que se movem no espaço, e aí nós estamos relendo Os Exilados de Capela, e vamos ver umas reportagens dos pesquisadores da NASA, atualíssimo. E o que eu observei? Né? Que Emmanuel, né, no Caminho da Luz, né, Os Exilados de Capela, que é de Edgar Armond, escrito já há tanto tempo, hoje a NASA, os pesquisadores e esses grandes telescópios que eles estão botando no espaço, eles estão chegando à conclusão de que daquilo que nós já sabemos, daquilo que Jesus já falou, que nosso coração se turbe, que na casa do Pai tem muitas moradas. E aí nós fomos lá pesquisar, e o que nós vimos? Que eles descobriram na galáxia que possuem 200 a 400 bilhões de estrelas só na nossa galáxia. Nós não estamos falando do todo, do universo imenso. Só no nosso pedacinho da nossa galáxia, de 200 a 400 bilhões de estrelas. E que o universo contém centenas de bilhões de galáxias. Isto resultaria na existência de mais de 10 sextilhões de estrelas. Olha que coisa grandiosa, né? Que é o universo, que o Pai criou e que muita pequenez nós achamos que só o nosso planetinha, só nós é que somos habitantes dessa grandiosidade, desse pedacinho só. Nós não estamos falando do todo, estamos falando só, né, da nossa galáxia. E aí ele fala que se estima de 100 a 200 bilhões de planetas somente na nossa galáxia. De 100 a 200 bilhões de planetas. Será que é de 100, 200 bilhões de planetas? Só a Terra tem morada, tem espíritos, tem vida, né? Aí ele fala que existem 919 planetas que foram localizados fora do sistema solar, quer dizer, fora do nosso sistema solar. Aí eles falam que 69 são superterras, são planetas com massa maior que a Terra, e 17 bilhões de planetas se parecem com a Terra. 17 bilhões de planetas. Gente, é uma coisa assim, muito grandiosa. E que Marte tem a superfície sólida. Eles falam. Ele disse, 1/3 de planetas da Via Láctea é potencialmente habitável. E essa pesquisa ela foi feita pelo pesquisador Carl Sagan,
que ele é da NASA, e ele escreveu um livro chamado Variedades da Experiência Científica, né? Então, eu trouxe só esse pedacinho para que nós possamos refletir dessa grandiosidade, né, que é o nosso universo, né, e que nós estamos inseridos nesse contexto grandioso. E fomos, continuando estudando esse capítulo, nós fomos em categoria dos mundos habitados, já que na casa do meu pai há muitas moradas, há muitos mundos habitados. Antes da gente chegar lá no mundo de expiação e provas, nós fomos ver a categoria desses mundos habitados. E aí são os inferiores à Terra, tanto inferior físico como moralmente, né? Outros da mesma categoria da Terra, né? E, gente, isso a doutrina nos traz, né? E os pesquisadores estão chegando hoje à conclusão de que existem planetas que são capazes de serem habitados, que parecem com o nosso planeta Terra, e outros tipos de planetas. Aí a gente fala assim, mas habitável como? Como é a vida? É como a nossa? Não, a gente aprende também, estudando a doutrina, e lá no Livro dos Espíritos, que cada planeta, né, tem as suas substâncias e suas características, e que a vida que vai existir nesses planetas vai ser de acordo com a característica deste planeta. Né? Então, vai acontecer essa necessidade. Aí ele fala, outros que são mais ou menos superiores, outros mundos, né? No inferior, a existência é toda material, reinam soberanas paixões, sendo quase nula a vida moral. E que mundos são esses? Né? São os mundos, né, ainda inferiores. Nos mundos intermédios, misturam-se o bem com o mal, predominando um e outro. Então, mundos intermédios. Nos mundos de regeneração, no qual a alma que ainda tem que espiar aura em novas forças, repousando da fadiga da luta. Isso será o mundo de regeneração. Existem os mundos ditosos, onde o bem sobrepõe o mal, os mundos celestes ou divinos, que é a habitação dos espíritos puros, onde exclusivamente reina o bem. Né? E um dia nós estaremos também lá, mas nós estamos no passo a passo. O planejamento divino, ele é feito, né, passo a passo. É como a gente fala essa frase, toda vez, né, que a gente estuda, a gente lembra quando a gente fala da criação, que a natureza não dá salto, e não dá salto mesmo. Né? Nós sabemos que Deus ele faz tudo de maneira muito organizada, muito planejada. Né? Então, não adianta a gente querer achar, está tudo errado, eu estou no lugar errado, eu estou no momento errado, as situações que estão acontecendo agora estão equivocadas. Não estão. Por quê? Porque ela está sendo organizada, orientada, né, por uma inteligência divina, como nós estudamos lá no princípio do Livro dos Espíritos, né? Inteligência divina, é ele que organiza, é ele que planeja, é ele que faz com que tudo possa se realizar. E a vinda de Jesus nos traz o quê? Tudo isso. Jesus, o tempo todo, ele fala, né? Fala do Pai, né? Eu e o Pai somos um só. Né? Então, o Pai, essa energia, essa força divina, ele criou, né, esses mundos todos, esse universo. Nós somos cidadãos da Terra, nós somos cidadãos do universo. Né? É uma coisa muito maior. Né? A gente pensa muito pequeno, né? E nós nos achamos muito importantes, né? Porque estamos neste planeta.
que é lindo e que nós não estamos sabendo zelar por ele, né? Que nós estamos destruindo. E quando a gente fala nessa transformação, tanto ela é física, quanto ela é também, né, física, material como moral. E a gente vê que o planeta ele também está passando, né, pelos seus abalos, né? Tá aí tsunami, né? Determinadas situações que acontecem, né, na Terra, algumas, né, são criações, responsabilidades do homem, mas outras faz parte desse planejamento. Se a gente for estudar o mapa, né, do nosso planeta, os continentes, a gente vê que outras épocas, os continentes eles eram compostos de outra maneira que não são hoje, porque teve inundações, né, teve abalos sísmicos, a configuração dos continentes, dos planetas, eles foram sendo alterados, né? Então, isso a gente vai vendo que, se a gente for estudar lá atrás, né, a gente vai vendo toda essa transformação que foi acontecendo. E lá no... Então, a Terra pertence à categoria, né, que a gente falou aqui das categorias dos mundos habitados. E é a categoria desse item 13 do Evangelho, que é de expiação e prova. Né? Razão, porque aí vive o homem a braços com tantas misérias, diz Allan Kardec. Né? Então, para entrar justamente no item que o Santo Agostinho, em Paris, de 1862, nos trouxe, nós fomos lá na definição de expiação, né? Porque também muitas pessoas que estão estudando, ingressando, falam assim, qual é a diferença entre expiação e prova? Não é a mesma coisa, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, nós fomos lá no Céu e Inferno, né? Que é uma obra muito pouco estudada, né? Poucas pessoas pegam o Céu e o Inferno, mas é uma obra do Pentateuco muito legal da gente estudar. É muito rico. E tem o Código da Vida Futura. Esse Código da Vida Futura é muito... Né, tem diversos códigos, né, para que a gente possa entender, né, a nossa vida futura. Como será a nossa vida futura? Né? E aí, lá no 9º código, ele vai falar de expiação. E ele fala: toda falta cometida e todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga, se não for em uma existência, ser-lo-á na seguinte ou seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar uma segunda vez. A expiação, ela serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Ambas são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Está lá no Evangelho, capítulo 5, do item 9. Né? Então, o que o Evangelho está trazendo para nós? E o que o Céu e o Inferno vem falando? A expiação, ela é um resultado de faltas cometidas, de mal realizados. E é uma dívida que a gente contrai perante o quê? Perante a lei. Que lei? A lei divina. Então, nós violamos a lei, cometendo faltas, né? Realizando equívocos, né? Pela nossa ignorância, ainda pela nossa falta de moralidade, e aí nós contraímos o quê? Dívida.
que deve ser paga. Não é assim na Terra? Quando vai pegar uma dívida, vai pegar um empréstimo num banco, ou vai fazer uma compra, comprar um carro, não paga, você perde o carro. Não paga o banco, você fica com o seu nome sujo. Porque a dívida tem que ser paga, né? Tem que ser ressarcida a quem de direito. A mesma coisa somos nós, né? Nós, né, Deus nos criou para dar certo. Ele nos criou para sermos felizes, para dar certo. Ele não nos criou para a infelicidade nem para dar errado. Mas aí entra a história do livre-arbítrio. E aí nós fazemos as nossas escolhas, que nem pela falta ainda de moralidade, pela nossa inferioridade, nós violamos a lei, né? Desobedecemos ao nosso Pai. E aí nós contraímos a dívida e temos que consertá-la. Então, agora ele fala, né, que aquele que quitar essa dívida numa existência, ela não terá necessidade de pagar uma segunda vez, já quitou, né? Então, como é que a gente pode dar, né, um exemplo? Né? Um companheiro, né, ele comete, vamos dizer, uma coisa bem séria, ele tira a vida de alguém, né? Comete um crime, né? Premeditado, né? Esse crime premeditado vai constar lá na folha dele, a folha corrida, né? Ele, muitas das vezes, nem é descoberto, né? Porque, às vezes, a pessoa comete o ato e nem, né, as leis dos homens, às vezes, ainda age de determinadas maneiras, que muitas das vezes ou não se descobre, ou quando se descobre, não faz com que o companheiro se ressarça de maneira, né, adequada. E aí? Fica o dito pelo não dito? Não, de maneira nenhuma. É porque vai lhe ser cobrado. Esse crime está lá, né? Aí ele volta, ele chega na espiritualidade, vai tomar consciência daquilo que fez, do equívoco que fez. E aí os espíritos vão dizer, olha, mas você cometeu, mas você pode pagar, né? Pode consertar esse equívoco, retornando à matéria, né? E fazendo com que, né, você se ressarça perante, né, essa vida que você tirou. Ah, vai ser para a mesma pessoa? Não. Mas o ato em si, ele vai cometer, vai ressarcir perante, às vezes, salvando a vida de alguém, né? Então, se numa encarnação ele tirou a vida de alguém, ele voltando reencarna, de repente ele vai passar por uma situação que ele vai ter a oportunidade de salvar a vida de alguém. Gente, a gente tem visto isso na sociedade acontecendo, né? Pessoas que expõem, muitas das vezes, a sua própria vida para salvar a vida de alguém. As pessoas falam, nossa, é um ato de coragem. É um ato de coragem. Mas quem sabe se esse companheiro está se ressarcindo com o equívoco do passado? E ele se sai bem, e aí já quitou, né? Então, ele já quitou essa situação. Então, essa seria a expiação. E a prova, né? Então, tá tudo bem. A expiação, ele fala aqui, que é uma falta cometida e um mal realizado e uma dívida contraída. Tudo bem. Isso é expiação. E a prova? A prova, não está falando prova, é um exame que consiste em ser submetido a uma situação para avaliar o progresso realizado e a sua firmeza. Então, é que nem no colégio, né? Na escola, quando a gente está estudando, né? Ainda está estudando, quem já estudou, o professor dava matéria para ser aprendida. Mas nós tínhamos que fazer a prova, que era um exame. Para quê? Para que a gente provasse, não é para o professor, mas para nós mesmos, que a gente tinha assimilado aquele assunto e aquela matéria. Era dada uma nota, né? Aí, de acordo com a nota, a gente sabia a nossa avaliação.
mediante o aprendizado daquela matéria. É da mesma maneira, né? Então, na questão 258 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que no intervalo entre uma e outra encarnação, o espírito escolhe o gênero de prova por que há de passar na vida terrena. Ah, Carmen, quer dizer, então, que eu posso escolher a prova que eu vou passar? Eu posso escolher, né, o momento de fazer um teste para que eu possa avaliar se eu realmente estou apto naquela situação moral, né, naquela tentação que me fez o equívoco no passado? Sim, posso. Né? Ele fala, todos temos liberdade de escolha, em que as provações da vida nascem das nossas opções, dentro da necessidade evolutiva de cada um. E, nesse ponto, a gente lembra da reencarnação, que algumas vezes nós criamos nessa vida situações, provas que não estavam escritas lá no nosso planejamento reencarnatório. É outra situação. Então, eu posso ter uma prova que eu planejei lá, que eu escolhi, que eu pedi para passar lá, e posso ter provas que eu crio aqui e agora. Aí é aquele item lá do item 5 do Evangelho, causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Então, tem situações que eu crio no hoje, e tem situações que eu trago para serem passadas agora e no reflexo lá do meu passado que eu escolho passar. Lá no Livro dos Espíritos, eu agora falando me lembrei, não vou me lembrar, mas deve estar lá na parte moral, lá no final. O Kardec perguntou isso aos espíritos nessa situação de prova, e o espírito diz que, às vezes, o companheiro ele se perde no vício e ele pede para reencarnar, né, numa situação onde ele vai estar convivendo com aquela situação do vício para ver se ele consegue se superar e não ingressar no vício. Né? Então, ele está sendo provado. E a gente vê, né, muitos companheiros das comunidades, né, que moram... até outro dia eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa estava me contando que ela foi nascida e criada numa comunidade e ela morava do lado de uma boca de fumo. E nunca ela tinha utilizado droga. Mas ela disse, mas infelizmente eu tenho muitos colegas que já não estão mais hoje compartilhando dessa vida comigo, que utilizaram e já acabaram reencarnando pelo vício, né, por dívida, por uma série de situações que foram criadas por causa do vício. Ela disse, mas eu, graças a Deus, eu nunca, embora morando ali, conhecendo todo mundo, eu jamais utilizei a droga. Né? Então, são testemunhos que a gente vai ouvindo, eu gosto muito de ouvir as histórias, né? Que as pessoas contam das suas vidas, que é a história que os espíritos contam, não só os desencarnados, mas os encarnados, que a gente vai fazendo esse link com tudo que a gente estuda, né? Na vivência. Porque Kardec diz, a gente tem que compreender o invisível, né? Toda a parte da doutrina, mas a gente tem que partir do concreto para o abstrato. E qual é o concreto? É a vida da matéria, né? São as experiências, né, de todos nós, que a gente vai, mas eu já li isso em algum lugar, olha só, né? Que legal. Essa pessoa, ela teve ali no contato, ela estava sendo provada, e a gente não sabe, de repente, no passado, se ela não teve utilização da droga, não foi colocada justamente ali no contato para vencer. Vencer a quem? A droga? Não, vencer a si mesmo. Que nós temos que vencer a nós mesmos, as nossas índoles. Né? Mas, para isso, a gente tem que fazer, como está lá no Livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo.
Se eu não me analiso, se eu não me conheço nas minhas fraquezas, né, naquilo que me incomoda, naquilo que me incomoda em relação ao outro, a gente tem sempre que trazer para nós. Por que essa situação me incomoda? Né? Por que isso... por isso que Jesus falou, não atire a primeira pedra quem nunca tiver pecado, né? E nós não podemos atirar, porque a gente não sabe, a gente não tem esquecimento do passado, a gente não lembra quem nós fomos, né? Então, nós devemos fazer sempre esse mergulho para dentro de nós e perguntar por que determinadas coisas, até coisas que a gente vê na mídia, determinadas notícias, aquilo nos choca, por que eu fiquei mexida com essa notícia? Então, a gente tem que fazer essa análise. Por quê? Porque para nós vencermos a nós mesmos, nós temos que saber aonde que está a nossa fragilidade, aonde é que está aquele pontinho que a gente precisa ter mais atenção, né? Então, nós precisamos fazer isso. E a diferença entre prova e expiação? Então, a prova, ela é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Então, a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso, que somos todos nós, se não fôssemos, não estaríamos aqui inseridos neste contexto, a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Porque a gente não deve se iludir. Não tem uma pílula mágica, não adianta eu chegar na farmácia e querer tomar um comprimidinho que vai fazer com que eu fique, né, um ser espiritualizado da noite para o dia, né? Não. A gente tem que ter trabalho, aqui, ó, trabalho. E a edificação espiritual. Então, o trabalho no bem, né? E a edificação espiritual é feita como? Através, eu falei, do meu autoconhecimento. A expiação é uma pena imposta ao malfeitor que cometeu um crime. Né? Isso, Emmanuel traz essa fala lá no Consolador para nós. Né? Então, ele fala que a expiação ela é imposta. É diferente da prova, porque a prova a gente é um gênero, a gente escolhe o gênero da prova. A expiação não, ela é imposta. Então, não tem jeito, tem que passar, né? A gente lembra de Jesus. Qual foi a expiação dele? A lepra, né? E ele veio, né, diversas reencarnações, passando por expiações dolorosas. Para quê? Para que ele fizesse ressarcimento perante a lei. Foi muita dor, muito sofrimento, mas foi um trabalho. Foi purificação espiritual, como Jesus. E ele conseguiu, né, vencer a ele mesmo, se quitar com a lei. Né? Então, foi isso que ele traz para nós. E no item 14, acabando o tempo, é tão rápido. No item 14, ele nos remete à questão 178 do Livro dos Espíritos. Podem os espíritos encarnar em mundos relativamente inferiores a outros, onde já viveram? É uma outra pergunta também. Né? A gente sabe que o espírito ele não regride, né? Mas ele pode escolher, né? Ele vai explicar aqui para nós, os espíritos, eles podem, né, encarnar em mundos relativamente inferiores aos outros onde já viveram, né? Aí ele diz, sim, responde os espíritos a Kardec, quando em missão, com o objetivo de auxiliarem o progresso, caso em que aceitam alegres as tribulações da tal existência, por lhes proporcionar meios de se adiantarem. Aí, esses são espíritos missionários, né?
Então, eles vão escolher encarnar em missão. E nós sabemos que no planeta, né, para onde nós estamos caminhando de regeneração, muitos espíritos missionários já estão, né, fumando as suas malinhas para voltarem para cá, para nos auxiliar, né, nessa alavanca do progresso. Ele nos relata ainda neste item o exemplo dos selvagens, que apenas saíram da infância e que na Terra se acham em curso de educação para se desenvolver em contato com espíritos mais adiantados. Vêm depois as raças semicivilizadas, constituídas desses mesmos espíritos. Ou seja, que espíritos são esses? Os selvagens, em vias de progresso. São eles, de certo modo, raças indígenas da Terra, chegando em longos períodos seculares ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Gente, somos nós. Ele está trazendo aqui, somos nós, né? Nós somos reencarnacionistas. Nós sabemos que o nosso progresso ele se dá, né, durante muitos e muitos milênios. Nós viemos, né, reencarnando, encarnando, reencarnando, passando por diversas, né, fases, né, das nossas escolhas, do nosso momento, para progredirmos. Então, ele fala aqui, os selvagens, eles vêm como selvagens, depois eles têm contato, né, com o homem civilizado, eles evoluem, eles vão para uma raça semi-civilizada, né? Depois eles evoluem mais um pouco, até eles chegarem ao aperfeiçoamento intelectual. Então, somos nós, né, que viemos nessa caminhada, nessa trajetória. Os espíritos de expiação são exóticos. Na Terra, já viveram em outros mundos, onde foram excluídos em consequência da subestimação do mal e por se tornarem causas de perturbação para os bons. Aí a gente vai lá nos capelinos, né? Quem já leu Os Exilados de Capela, quem já leu, né, Caminho da Luz, quem já leu esses livros, a gente vê que Emmanuel traz isso para nós, né? Espírito, tudo, como diz o livro dos Espíritos, tudo interage no universo. Nós não estamos sozinhos, né? Nós interagimos, o universo interage conosco, né? E o Capela, né, os exilados de Capela eram que espíritos que lá estavam, que evoluíram muito, que não evoluíram moralmente, mas intelectualmente, e Jesus reuniu, conta-nos Emmanuel, esses espíritos e conversou com eles, dizendo que eles não poderiam continuar habitando ali, porque eles sabiam muito coisas da matéria, intelecta, mas na moral eles ainda, né, se equivocavam. E no momento de Capela, no momento daquele planeta, eles não estariam mais em consonância, né, de estar vivendo naquele mundo, porque eles não tinham ainda conquistado, né, as coisas do espírito. Então, eles vieram para cá e aqui eles nos ajudaram, daí, né, as civilizações antigas, né, a Índia, a China, o Egito, tudo que é descoberto até hoje, que a gente vê que não foi criação dos homens daquela época, tão ainda rudimentares. Foram criação de quem? De que inteligências? Se não foi daqui, né? Aí ele fala, tiveram que ser degradados para o meio de espíritos mais atrasados, com a missão de fazer com que estes avançassem. E as características desse espírito? Inteligência desenvolvida, germe do conhecimento. No item 15, para fechar, ele fala, a Terra, conseguintemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita. Serve de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus, que somos nós. É um educandário e um reformatório de almas. Então, nós estamos no planeta Terra, porque estamos numa escola e num reformatório,
de almas, supervisionado pelo Pai, orientado, inspirado por Jesus. Então, não está nada perdido, está tudo certo, está tudo nos conformes, mesmo que a gente ache que está tudo desarrumado, mas não está. E é assim que Deus, em sua bondade, faz com o próprio castigo, que não é castigo, uma oportunidade para reconhecer os equívocos e nos reformarmos, ele faz com que a gente redunde em proveito do progresso do espírito. Então, é assim que Deus, na bondade, faz que a gente possa ter essa oportunidade, através da reencarnação, através de estar mergulhado neste planeta, neste momento tão especial para cada um de nós. Os espíritos têm falado que nós, atualmente, somos a versão melhor de nós mesmos. Olha que coisa legal. E o que a gente está fazendo com essa versão melhor de nós mesmos hoje? Nós sabemos, estamos aqui, essa hora de uma quinta-feira, falando de coisas transcendentes. Somos uma minoria. Ainda somos uma minoria. Mas estamos fazendo em cada um de nós o nosso movimento. E isso é muito importante, né? Que faz com que nós possamos multiplicar essa certeza e essa fé, essa convicção de que está tudo certo. E quando a gente ouvir essas pessoas falarem, o mundo está perdido, a humanidade está perdida, e não tem mais jeito, que a gente cada vez solidifique mais, não é assim. E que a gente possa não só verbalizar, mas principalmente vivenciar o Evangelho do Senhor Jesus. Todo esse conhecimento que a doutrina nos traz, para que a gente possa falar para as pessoas e demonstrar, através da nossa pacificação de alma, da nossa aceitação, porque Jesus falou, quem vai herdar a terra? Os mansos e humildes de coração. Que nós possamos trabalhar em nós essa mansidão e essa humildade de coração. Tá bom? Então, foi essas as reflexões que eu trouxe para vocês, né? Dava para a gente ficar aqui a noite toda, né? Pensando e refletindo em tudo isso. Muito Tá bom? obrigado, minha amiga Carmen, que Deus te abençoe. Muito obrigado pelas suas reflexões. Realmente temos assunto aí para uma noite inteira, né? Que possamos dar continuidade aos estudos no desdobramento do sono, porque esse tema é muito importante mesmo. Trata da nossa vida futura, então que possamos nos empenhar em conhecer essas coisas e, acima de tudo, colocar em prática tudo isso que o Evangelho de Jesus nos traz. Muito obrigado. Leve o nosso abraço à sua família, filhos, maridos, né? E aos companheiros do CEOI. Bem, meus Tá? irmãos, nós estamos encerrando a nossa palestra pública da noite de quinta-feira, onde o Evangelho, segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus, é estudado com a ajuda desses amigos queridos que aceitam os nossos convites para vir conversar conosco, trocar ideias, né? Trazer suas reflexões. Então, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje. E eu vou pedir ao nosso amigo Alberto. Alberto, você pode, por favor, fazer a nossa prece de agradecimento, meu amigo? Pois não. Ao término deste momento de ciclo de reflexões, estamos aqui diante desse tema agradecer ao Pai Criador de todo o universo por esta orbe que nos acolhe, que no momento de prova e expiação possamos subir degraus de conquistas morais para subirmos nas escalas espirituais e podermos galgar um caminho em direção ao Pai. Vós, Senhor, de infinito amor, nos enviaste Jesus para nos guiar e nos instruir. Obrigado, Mestre, por todas as suas instruções necessárias para esta humanidade.
Nós que estamos neste mundo de prova e expiação, precisamos meditar, sentir e vivenciar os seus ensinamentos, para que possamos verdadeiramente edificar o reino de Deus em nosso íntimo e buscar o aperfeiçoamento íntimo, o aprimoramento moral. Obrigado, Jesus, por tudo que faz por todos nós, humanidade terrena, e que nos fortaleça na direção da regeneração, para que possamos seguir o nosso caminho, nossa jornada evolutiva na direção do crescimento espiritual. A toda a espiritualidade que nos assiste, agradecidos estamos pelas boas inspirações, pelo amparo e pelo auxílio, e que possamos ser auxiliados na superação de nossos obstáculos íntimos, na superação de nossas mazelas morais, para que possamos, então, na mudança individual, na mudança interna de cada um, podermos, então, transformarmos esta orbe verdadeiramente em orbe de regeneração. Cabe a cada um de nós, com nossos esforços, com nossa perseverança e vontade firme, buscar, refletir, meditar e sentir os ensinamentos sublimes do Mestre Jesus. Ao término desta prece, agradecidos a todos por este momento de compartilhamento de reflexões tão necessárias para todos nós, que possamos, então, ao término deste momento, estar com Jesus em nossos corações e o Pai em nossas vidas. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, meus Graças a Deus. irmãos, estamos encerrando aqui a nossa reunião da noite de hoje. Quero deixar o meu abraço a todos. Carminha, muito obrigada, tá, querida? Um beijo, Ah, que todos tá. possam ser abençoados e que prossigamos a nossa caminhada trabalhando e servindo sempre a Jesus. Ó, beijo no coração de todos, tá? Um beijão, Boa noite, obrigada. beijão para todos. E boa noite a todos. Obrigada. Obrigada. Muita paz. Tchau, Carmen. Tchau. Um Tchau. abraço. Beijo.